Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso Critica Brasil News, trazendo a verdade doa a quem doer. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando agora, se inscrevam nesse canal, compartilhem esses vídeos, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Este canal aqui é sempre de notícias e sempre também falando a verdade e desmentindo as loucuras que a mídia convencional fala e tem muito besta que acredita. Olha, gente, em editorial, Valor Econômico ataca bolsonarismo. Em editorial, Valor Econômico destaca que as crises constantes na gestão de Jair Bolsonaro nascem dentro do próprio governo e que os ataques de Carlos, filho do presidente, e da ala ligada ao astrólogo Olavo de Carvalho, guru da família Bolsonaro, ao vice Hamilton Mourão, são o último exemplo da cisânia que pode resultar na paralisação do governo. Os ataques a Mourão descortinam um conflito aberto entre duas facções no poder, que pode em algum momento paralisar o governo, alerta o jornal. Essa confusão aqui, a gente sempre bateu nessa tecla, que o governo Bolsonaro não tem crise, na verdade, externa. Eles têm crise interna, eles inventam as próprias crises, eles brigam entre si, se agalfiando o tempo todo, são como serpentes no cio. Imagine o governo, aliás, esse desgoverno que está dando, não é? É uma briga constante, é uma confusão constante, cada dia uma confusão, cada dia um escândalo, cada dia um atacando o outro, eles se desconfiam. Bom, o Hitler era assim, não é? Os asseclas de Hitler estavam ali para se confundir, brigar um com o outro. É sede de poder, ganância demais. É isso que dá, gente. Congresso vê Bolsonaro como despreparado e pode se unir em torno de Mourão. Dirigentes dos partidos próximos do Palácio do Planalto e da base do governo estão preocupados com ataques constantes ao vice-presidente, o general Hamilton Mourão, e avaliam que o bombardeio de críticas de Carlos Bolsonaro ao general, não só avalizados como estimulados por seu pai, Jair Bolsonaro, o chefe do Planalto, voltou a ser chamado de despreparado no Congresso. E a esse adjetivo somam-se outros, como inconsequente. Para os líderes políticos, o desfecho da crise é imprevisível. Ao mesmo tempo que Bolsonaro pede para aliados dele, como Carlos Bolsonaro e Marcos Feliciano, meterem um pau no vice Mourão, ao mesmo tempo ele perde o poder, ele perde apoio. Porque se ele ataca o próprio vice o tempo todo, em 4 meses de governo, é como se tivesse desesperado, não é? Se tivesse se fragilizando diante de outras forças políticas. Então, ele atacar o vice Mourão é a mesma coisa de dizer que o Mourão é muito importante e que pode ocupar o lugar dele a qualquer momento. Ou seja, um presidente da República que ataca o seu próprio vice, que pede para o seu aliado deputado pedir o impeachment do vice e o seu filho para ficar falando mal do vice o tempo todo é porque não confia na sua equipe. Então é muito complicado o que está acontecendo hoje com a família Bolsonaro, com Jair Bolsonaro. E você que votou nessa turma aí, agora está tendo que aguentar eles brigando contra eles mesmos, né? Falta de aviso não foi. Gente, olha, notícia aí que nós estávamos esperando, a notícia sobre a entrevista de Lula. Quem estava aguardando perguntaram, Aquias, não era para ser quarta-feira? Era. Mas com todos aqueles trâmites, pedidos e vai e vem da justiça, Lula será entrevistado nesta sexta-feira por Florestan Fernandes, do El País, e a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, na sexta-feira. Então, ao invés de ser feita com exclusividade para cada um dos veículos que obtiveram autorização da justiça, El País e Folha, a entrevista será compartilhada pela decisão que deixou Lula dar a entrevista. A entrevista com Lula foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e já está marcada. Então você que estava aguardando ansioso pela fala do presidente Lula, você vai poder acompanhar nesses 2 veículos de comunicação, a Folha de São Paulo e o jornal El País. E a entrevista será nesta sexta-feira, está marcada para as 10 da manhã, de 10 ao meio-dia.
ao invés de ser feita com exclusividade, não é? Como eu já falei, essa autorização então vai comportar os dois veículos de comunicação. Florestan Fernandes e Mônica Bergamo conversarão juntos com Lula. Esta teria sido uma decisão do ex-presidente. O El País conseguiu decisão judicial antes. Florestan Fernandes disse que o El País deve dar destaque para a matéria em toda a América Latina e na Europa, e que as páginas somadas do veículo atingem mais de 70 milhões de pessoas. A entrevista será gravada, não haverá transmissão ao vivo da cela. As primeiras matérias serão publicadas só a partir do meio-dia. Então você que está aguardando a entrevista, sexta-feira é a entrevista do Lula. Ou seja, nós estamos aqui hoje, nesta quinta-feira, amanhã então será a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva, que promete abalar corações e transmitir medo àqueles que sempre tiveram medo de Lula. Ou seja, os ruins, né? A gente ruim, porque medo de Lula tem político pilantra, medo de Lula tem aqueles que deram a rasteira no povo brasileiro nas eleições, medo de Lula tem a elite que quer aprovar a reforma da Previdência, essa reforma pilantra, que ontem a Rede Globo mentiu. Gente, a Rede Globo, Rede Record e o SBT estão aí a serviço do governo que quer aprovar a reforma da Previdência, independente do povo. E os institutos de pesquisa já disseram que 62% da população são contra a reforma da Previdência, porque já sabem que essa reforma na realidade não é reforma, é destruição dos direitos de se aposentar. Então, se você ainda está tadinho, não é? Com essa lenga-lenga de ficar apoiando reforma, você está sendo besta, idiota. Pesquise mais, porque essa reforma não vai atingir os grandes, só vai atingir você, que é de classe pobre. Gente, Paulo Guedes, Bolsonaro e a Globo precisam de Lula para aprovar a reforma da Previdência. A Globo, assim como o sistema financeiro, petrolífero e hegemônico que ela representa, precisa de Lula mais do que do próprio Bolsonaro para aprovar essa reforma da Previdência, feita sem lastro e com censura pela Millennium Boy, de Paulo Guedes, né? Paulo Guedes e tratorada pelo velho fisiologismo político do presidente platinado Rodrigo Maia, ao custo de 40 milhões por cabeça na Câmara. 40 milhões foram oferecidos para cada deputado votar a favor da reforma da Previdência. 40 milhões para deputado. Não tem dinheiro, não tem milhões para pagar o aposentado. Não tem milhões para manter a aposentadoria do pobre, mas tem milhões para enfiar no bolso de deputado pilantra traidor. Preste bem atenção o que aconteceu na CCJ. A CCJ aprovou, né, na calada da noite, esse projeto da reforma da Previdência, que agora vai passar para uma comissão especial e depois para o plenário da Câmara. Gente, pelo amor de Deus, se você ainda é a favor da reforma da Previdência, dá uma estudada. Para de ficar assistindo o tempo todo o Jornal Nacional, acreditando em tudo que eles falam sobre a reforma da Previdência. Lembra, a Globo é uma empresa grandiosa, o SBT é uma empresa gigante, a Record é outra empresa gigante também. Eles têm interesses em aprovar a reforma da Previdência. Para de ser bobo. Entendeu? Olha, gente, como eu disse, na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se tratava da primeira grande batalha. Venceu a primeira grande batalha através da grana. Bolsonaro e a velha política, não é? Eu toma lá da cá, me dá aí que né? A prova que eu dou dinheiro para ti. Prévia da inflação acelera para 0,72%, maior alta para abril em 4 anos. Vou repetir. A inflação está mais alta do que em 4 anos. A média todinha, se a gente verificar, essa inflação deste mês está altíssima. É preço do gás, é preço do feijão, é preço do tomate, e o pobre continua lascado, e muitos desses pobrezinhos ainda continuam aplaudindo o Bolsonaro. Continue. Quem sabe na hora da morte tu não acorda. Na hora da morte tu diz, meu Deus, eu estava errado. Para presidente de siglas, Bolsonaro estimula Carlos a atacar Mourão. Olha, gente, quem não sabe que o Bolsonaro está instigando o tempo todo os seus filhotes, o seu clã,
não é? As pessoas ligadas a ele a atacar o vice Mourão? Quem não sabe que eles perseguem, não é? As pessoas que falam contra eles. Quem não sabe que eles estão perseguindo? Gente, a gente recebe ameaças aqui todo dia, por exemplo. Mas se a gente for parar por ameaça, ninguém mais vai falar nada. É necessário enfrentar este governo neofascista de frente. Porque se a gente não falar, as pedras falarão. Gente, é o seguinte, olha, mais uma notícia aqui. Ou seja, essas notícias eu queria dar notícia boa, gente, mas é tanta notícia ruim que superam as notícias boas. Mas graças a Deus a gente tem vida, a gente está vivendo, a Deus nos dá a liberdade para que a gente viva, respire e tenha alegria. Eu não vou perder minha alegria por causa do Bolsonaro, porque se eu for esperar que o governo do Bolsonaro me dê alegria, me dê a satisfação na vida, eu vou estar lascado. Eu avisei que esse cara era despreparado. Eu disse, olha, o Lula passou 1, 2, 3, na 4ª campanha ele ganhou. O Collor ganhou de primeira, só fez merda. Entendeu? Eu acho que para você ter que votar no Bolsonaro, ele teria que passar 1, 2, 3, na 4ª, na 5ª vez, quem sabe, ele não amadureceria. Ou não, né? Porque uma mente meio que doentia por ideologia, por fanatismo, fica difícil, não é? Se convencer da verdade. Polícia Federal prende ex-superintendente do IBAMA em uma operação contra a exploração da Amazônia. A Polícia Federal no Amazonas deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação para desarticular um esquema de corrupção que deu aval à extração ilegal de madeira na floresta amazônica. Os policiais federais buscam cumprir 23 mandatos de prisão preventiva, 6 de prisão temporárias e mais 109 de busca e apreensão nos estados do Amazonas, Acre, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, São Paulo, além do Distrito Federal. Entre os presos, segundo a Polícia Federal, está um ex-superintendente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. A Folha procurou e aguarda um posicionamento do IBAMA sobre a prisão de seu ex-dirigente regional. Olha, gente, essa questão aí da floresta amazônica, que esse governo Bolsonaro não está nem aí, que eles já estão abrindo a porteira, inclusive o filho Carlos Bolsonaro entra com um projeto de lei que tira qualquer proteção da Amazônia para exploração. O importante para esse povo é grana, não é pátria. A pátria deles chama-se dólar, a honra deles chama-se dinheiro, não é? E a verdade deles chama-se fake news. É isso aí, não tem para onde correr não, você pode espernear, você pode fazer o que fizer, você não votou bem, essa é a verdade, vamos, e doa quem doer. Olha aqui, vamos dar uma olhada aqui no 247, esse site aqui muito importante. Olha o que o 247 aqui fala. Olavo de Carvalho agora ataca o próprio Bolsonaro. Olavo de Carvalho ataca o próprio Bolsonaro. Vamos ler. Hoje aqui tem uma mosca desgraçada aqui, uma bolsominha mosca. Ô Elisângela, me traz aí um Detefon, pelo amor de Deus. Desculpa aí, gente. Negócio, ao vivo tem que ser assim mesmo, entendeu? A mosca bolsominha desgraçada aqui, tá andando por aqui. Sai daqui, ó, bolsominha. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos à notícia, gente. Olha, eu quero agradecer a você que está entrando aqui e que faz desse canal um sucesso. Tem gente que detesta, mas a maioria do povão gosta do Critica Brasil. É pra hoje, Elisângela. Deve estar por ali, ó. Não acabou não, que eu comprei uma novinha ontem. Eu comprei exatamente por isso. Engraçado, as moscas vão embora. Na hora de a gente fazer jornal, as bichas vêm. Desculpa aí. Vamos lá, senhores. Depois de atirar contra os militares, contra Mourão, contra ministro do governo, o guru de Bolsonaro agora se volta contra o discípulo dele. Olavo de Carvalho publicou em seu perfil no Facebook, nesta quarta-feira, um ataque sutil ao Jair Bolsonaro. Ele agradeceu em tom irônico e disse assim: agradeceu a chance de que o senhor me deu de ser o seu boi de piranha. Olha aí, o Olavo de Carvalho disse: obrigado, por o senhor me dar a chance de ser o seu boi de piranha, o boi de piranha. Olha só, em referência à nota de Bolsonaro contra os ataques do guru ao vice Mourão e aos militares. Na manifestação, o presidente afirmara que as declarações de Olavo não contribuem para o projeto de governo. Sai daqui, mosca desgraçada. Vai, sai.
Sai, Bolsominion! Sai, Bolsominion burro! Aliás, gente, falar Bolsominion burro é uma redundância. Eu já disse, as coisas são sinônimas, não é? Sinônimo de Bolsominion é burrice. Então, gente, agora o Olavo de Carvalho está atacando o próprio Bolsonaro. Eu falei para você, o povo, quando não tem projeto, quando não tem união, eles se digladiam, eles ficam brigando entre si, porque não há um consenso, eles não sabem para onde vão, então cada um quer tomar a sua partida. Ou seja, esse desgoverno é um desgoverno. Ora é o Olavo de Carvalho que manda, ora é o Bolsonaro que manda, daqui a pouco é o Carlos Bolsonaro, depois é Eduardo Bolsonaro. A gente, na verdade, não sabe quem é o presidente da República. Eu queria saber quem é o presidente de verdade, de fato. Bolsonaro só ia lá, não, bebê. Talvez o Paulo Guedes, que até agora só reforma. Que reforma? A desforma da Previdência, né? Essa deforma da Previdência que o Bolsonaro falava contra. Chamou o Michel Temer de moleque, cacetão Michel Temer por causa da reforma. E agora ele mesmo é a favor da reforma. Dá para acreditar nisso? Olha só essa notícia, gente. É importante que cada vez que você entra no Critica Brasil, você entra já esmagando no like. Já entra dando like. Mourão terá reunião com o governador do PT. Nova crise à vista. Desculpa, vocês sabem que o Bolsonaro ficou mordido porque o Mourão tirou uma foto do lado do FHC. Agora o Mourão vai se reunir com o governador do PT, pelo amor de Deus, né? Aí o Bolsonaro tá tirando os cabelos. Hamilton Mourão embarca nesta quinta-feira ao Piauí, onde terá um encontro com o governador Wellington Dias, do PT. Jair Bolsonaro deu sinal verde para o general ir ao Estado. Apesar da comunicação a Bolsonaro e sua aparente concordância, a reunião de Mourão deverá ser o estopim de outra crise no clã. O simbolismo do encontro é muito forte, porque afronta um dos principais eixos do bolsonarismo, que é a demonização completa do PT, sem qualquer espaço para diálogo. Eles acham assim, que é partido diferente, é inimigo, tem que tratar como inimigo, como se estivesse numa guerra, tem que matar. O Bolsonaro age assim. Então por que o governo dele não vai para frente, não decolou, não fez a merda nenhuma? Porque ele acredita que para ajudar ele no governo, primeiro, a pessoa tem que adorar ele. Não é? Assim como o Abraham Weintraub, o adorador de Bolsonaro. Ele tem que considerar o Bolsonaro primeiro um mito. Se não considerar o Bolsonaro um mito, não está dentro do governo. Então, primeiro, adoração ao líder. Muito parecido com Hitler, né, gente? Tem que adorar o ídolo. Outra, tem que ser ideologista louco. Né? Tem que colocar na mente que comunismo é coisa do capeta, é coisa do cão, o diabo que está todo mundo perseguindo e que coisa de Deus é matar os outros. Coisa do Senhor é acabar com a vida do comunista, do socialista. Tem cada uma. Enfim, Mourão é o contraponto de Bolsonaro. E uma revista americana já disse que o Mourão é o maior oponente de Bolsonaro nesse momento. Até porque o Congresso já está careca de saber que o Mourão tem muito mais capacidade cognitiva, aliás, se o Bolsonaro não tem nenhuma, tem muito mais capacidade, até porque o general estudou pra caramba, já dizia o general Heleno que admira o Mourão por estudar. É verdade que já critiquei o Mourão por muitas falas dele também que são incoerentes. Mas enfim, quando ele venceu e esteve por exemplo, ele quando estava como candidato, ele falou algumas bobagens que eu fui contra. Quando ele ganhou para ser vice-presidente, o Mourão, ele se comportou como vice, se comportou como gentleman. Então é isso que a gente quer. Agora o Bolsonaro era ruim, fazendo propaganda política, e ficou pior quando ganhou as eleições, até porque deixou de acreditar naquilo que dizia. Ele era contra a reforma da Previdência, hoje ele é a favor da reforma da Previdência, ou seja, é duas caras. Então, enfim, vamos ver no que vai dar esta reunião. Gente, a questão do triplex do Lula, eu falei ontem que o juiz que está da Lava Jato agora, que ficou no lugar do juiz Eco Moro, ele deu 8 dias para a defesa de Lula recorrer aí e colocar suas contrarrazões no caso do sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia, gente, é uma coisa de louco. Primeiro eu conversei com um especialista na questão ambiental e disse que, no mínimo, aquela reforma grandiosa, do jeito que a justiça falou lá, que condenou Lula, deveria que ter, no mínimo, 12 documentos, não é? De 4 departamentos diferentes.
de prefeitura, de meio ambiente, de terra, enfim, para fazer aquela construção enorme que eles falaram de 1,5 milhão. Não apresentaram documento nenhum de alvará, de licença ambiental, de qualquer documento de recibo, de empreiteira, de construtora, nada. Só foi o seguinte, o Lula frequentava a chácara, fizeram uma reforma, pronto, a chácara é do Lula. Mas que tal essa, gente? Quem não lembra do helicóptero do Perrella, hein? Quem é que não lembra do helicóptero do Perrella que foi encontrado cheio de droga? Amicíssimo de Aécio Neves. O helicóptero era do Perrella, a droga foi encontrada pela Polícia Federal, mas a droga não era do Perrella, mesmo que o helicóptero fosse. Aqui no caso do Lula, o apartamento não estava no nome do Lula, o apartamento estava no nome da OAS, mas o apartamento era do Lula. Não é engraçado? Não é engraçado isso? E aí, a justiça é para todos? O helicóptero estava no nome do Perrella, a droga estava no helicóptero, mas não era do Perrella. E o Perrella não foi preso, o Aécio não foi preso. E o Aécio? Hein, gente? Por onde anda o Aécio? Será que o Aécio está no mesmo lugar que o Queiroz? Gente, nós vamos terminando por aqui pedindo que você apoie o Critica Brasil. Se você quiser e puder apoiar, envie qualquer quantia aí para a agência 3711, conta 36211, dígito 5, Banco do Bradesco. Eu vou repetir. Agência 3711, conta 36211, dígito 5, Banco do Bradesco. Você ajuda também a gente no Superchat, você ajuda também compartilhando esses vídeos, pedindo para as pessoas se inscreverem nesse canal. Aqui a gente fala a verdade de um modo nu e cru, falamos a verdade, doa quem doer. Entendeu? Então, gente, nós vamos ficando por aqui, ver se tem alguma outra notícia. Bom, é isso por enquanto. Amanhã, entrevista do Lula, a El País e a Folha de São Paulo. Vamos acompanhar e vamos divulgar aqui no Critica Brasil. Beijo para todo mundo. A gente tem que torcer pelo Brasil, mas também tem que torcer que o Brasil continue uma democracia e que não caiamos no engodo da reforma da Previdência pilantra que o Bolsonaro está pagando 40 milhões em emendas parlamentares para cada deputado votar a favor. É a favor de você? Esse povo está a favor de você? Se pergunte a si mesmo, o que eles fizeram de bem até agora? Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.